Estamos aqui mais uma vez nos reunimos, né, para a gente aprender mais algumas coisas sobre Jesus, sobre as palavras dele, para que a gente possa depois levar isso para a nossa casa e tentar, né, fazer o que Jesus falou para a gente. E vamos iniciar com uma leitura, né? Hoje ficamos no livro Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. E a lição que eu abri hoje foi a lição 147. Um desafio. E agora, por que te detens? Lá em Atos, capítulo 22, versículo 16. Relatando à multidão sua inesquecível experiência às portas de Damasco, o apóstolo dos gentios conta que, em face da perplexidade que o defrontara, perguntou-lhe a Ananias em advertência fraterna: e agora, por que te detens? A interrogação merece meditada por todos os que já receberam convites, apelos, dádivas ou socorros no plano espiritual. Inumeráveis beneficiários do Evangelho prendem-se a obstáculos de toda sorte na província nebulosa daqueles. Se felicitados pela luz da fé, lastimam não haver conhecido a verdade na juventude ou nos dias de abastança. Contudo, na idade madura ou na dificuldade material, sustentam as mesmas tendências inferiores que lhes marcavam as atitudes nos círculos da ignorância. Nas palavras, exteriorizam sempre grande boa vontade. Entretanto, quando chamados ao serviço ativo, queixam-se imediatamente da falta de dinheiro, de saúde, de tempo, de forças. São operários contraditórios que, ao tempo do equilíbrio orgânico, exigem repouso e, na época de enfermidade corporal, alegam saudades do serviço. É indispensável combater essas expressões destrutivas da personalidade. Em qualquer posição e em qualquer tempo, estamos cercados pelas possibilidades de serviço conservador. E para todos nós, que recebemos as dádivas divinas, de mil modos diversos, foi pronunciado o sublime desafio. E agora, por que te detens? Agradecemos Jesus por essas palavras. Sempre vem puxar nossas orelhas, dizendo sobre o nosso trabalho que temos que fazer diante seria a caridade, né, que Jesus pediu, e que nós sempre colocamos desculpas por falta de dinheiro, ou porque estamos doentes, e quando ficamos doentes, reclamamos que a gente não pode fazer o serviço. Então, que possamos ter isso em nossa mente, para que possamos seguir sempre no caminho de Jesus. Boa tarde. Meu nome é Denise Valente. Se quiserem fazer... Não, não tem problema não. Nada demais. Se quiserem fazer alguma pergunta, podem fazer, tá? Porque a palestra é bem leve, a gente vai conversando, vai falando. E o que a Sandra me pediu foi Parábolas dos Talentos. E aí eu botei um outro título para completar. Quando Deus confia em nós. E a gente vai pensar sobre essa frase que eu estou falando aqui até o final. Para começar a falar sobre parábolas, a gente tem que pensar por que Jesus falava e ensinava com parábolas. Ele falava de uma forma que aquelas pessoas compreendiam no dia a dia.
mas que serve até hoje para a gente. Então, pensando sobre isso, eu lembrei de uma citação que está lá em Mateus 13, 10 e 13, que é os próprios apóstolos perguntam para ele: por que lhes fala por parábolas? Ele perguntou, os apóstolos perguntaram para ele, o que ele falava para a multidão através de parábolas? E Jesus disse: porque vendo não veem e ouvindo não ouvem, nem compreendem. E aí a gente fala assim, ué, mas ele estava falando para as pessoas para não verem, não compreenderem, não ouvirem? Fica meio esquisito, né? Mas o que ele está dizendo para a gente? Ele está dizendo que quem tem olhos de ver, verá. Então ele está falando, a sua condição espiritual é que vai te permitir enxergar as parábolas de várias formas. Quando ele começou a falar, nós éramos assim, ó, como esse rapaz aqui que olhava a paisagem meio embaçada. Hoje em dia nós já podemos olhar a paisagem pela janela limpa, porque nós já temos uma idade moral mais avançada um pouquinho. Não somos adultos morais ainda, não somos adultos espirituais, mas somos mais um pouco avançados do que naquela época, em geral, não é em específico cada um, mas em geral, como humanidade. Nós estamos crescendo, estamos evoluindo e a gente já tem mais compreensão das coisas. Então, a gente vai entender que as parábolas, naquela época, serviam de exemplo, eram como, vamos dizer, a moral da história passada para as pessoas, mas que hoje em dia a gente pode tirar muito mais profundidade dela. E é sobre isso que a gente vai falar, a parábola dos talentos. Então, vocês lembram como é a parábola dos talentos? Vocês sabem, conhecem? Se não conhecem, não tem problema nenhum. É uma parábola que conta que um senhor ia viajar e ele deu para cada um dos 3 servos uma quantidade de talentos. Talento seria não é uma moeda, não, é uma forma de pagamento, vamos dizer. Então, um talento correspondia a 6.000 denários. E os 6.000 denários eram um dia de trabalho. Então, ele deu para um talento, para outro ele deu 2 talentos e para o outro 5 talentos. E foi viajar. Pediu que eles cuidassem do talento deles. E aí, muito tempo depois, ele volta. E isso é muito importante a gente prestar atenção, porque quando ele fala que tem muito tempo depois ele volta, está dizendo exatamente isso, que a misericórdia divina nos permite usar nossos talentos durante muito tempo para desenvolver, para aplicar, para fazer coisas boas com eles. E também, ele deu para cada um talentos diferentes. E por que ele dá talentos diferentes, meu Deus? Então Deus não era fraternal, não distribuía tudo igual para todo mundo? Não, ele distribuía de acordo, e ele distribui ainda, de acordo com a nossa própria capacidade. Ah, minha capacidade física, não, minha capacidade espiritual. Qual a capacidade que eu tenho espiritualmente para desenvolver os meus talentos? Então, ele deu, como eu falei, 5 talentos para um. Eu estou na sua frente? Não? 5 talentos para um, a outro 2 talentos e a outro 1. A cada qual segundo a sua própria capacidade, como eu acabei de falar. Ele não distribuiu igualmente, ele distribuiu justamente. Então, Deus é sempre justo. Isso é a primeira parte da parábola, já vem falando isso para a gente, sobre a justiça de Deus. Que Deus nos permite usar os nossos talentos, que a gente vai descobrir quais são durante a palestra, de acordo com a nossa capacidade. E quais
quais são os nossos talentos hoje? Porque naquela época os talentos eram uns, hoje são outros. É o dinheiro que a gente usa? Não. Não é o nosso dinheiro. É exatamente o que? Por exemplo, o nosso tempo. O que a gente faz no nosso tempo? Que utilidade a gente dá com o nosso tempo? A gente fica horas perante o celular, vendo bobagem, ou a gente faz algo útil para o outro? A gente fica dia e noite vendo filme de terror, ou vê um filme que pode passar uma mensagem maravilhosa para a gente, encher nosso coração, encher nossa alma, que a gente pode compartilhar com um amigo, falar, olha, vê esse filme, você vai gostar tanto. Aliás, me lembra, eu tenho um filme para dar uma dica para vocês da Netflix. Outro talento que Deus nos permite, a inteligência. A inteligência é para a gente saber usar a inteligência. Não é para a gente fazer bomba, não é para a gente fazer arma, não é para a gente fazer artimanhas para pegar o outro. A gente tem a inteligência para contribuir. Vocês já viram quantos golpes existem na nossa vida? Se essas pessoas usassem esse mesmo tempo que elas usam e esse mesmo talento de inteligência para fazer coisa boa, olha quantas coisas maravilhosas elas estariam fazendo. Como é que elas estariam desenvolvendo os talentos delas. A saúde Ele nos dá para que a gente saiba utilizar. E quando ela vem danificada, normalmente a gente utilizou mal. Então a gente está tendo a bondade divina nesse tempo de hoje de utilizar ela bem, para poder viver de uma forma melhor no futuro, na nossa próxima vida. A gente é um ser que não tem fim, a gente evolui infinitamente. A gente é perfectível, não perfeito, perfeito só Deus. Mas a gente tem muito a evoluir ainda. Imagina, se há 2026 anos a gente ouve a mesma coisa e ainda faz tudo errado, olha quanto tempo a gente ainda tem para evoluir e para fazer coisa muito boa. Outro talento, os nossos afetos, as pessoas que a gente gosta, que a gente lida, a nossa família, os nossos amigos de trabalho, os nossos amigos de centro espírita, os nossos amigos de todos os lugares. São os afetos que a gente leva para a vida. Hoje mesmo eu falei com um amigo, ele estava falando assim, eu tenho poucos amigos. Procure fazer mais. Porque ele falou, eu tenho 70 anos e tenho poucos amigos. Eu fui no seu aniversário e vi quantos amigos você tem de várias áreas da sua vida, da escola, da faculdade, do grupo espírita, do grupo de dança, que foi onde ele me conheceu, quando eu aprendi a fazer dança de salão, do grupo de constelação. Olha só, eu queria ser assim, porque realmente a amizade é uma coisa que nos auxilia muito, né? Tem até uma pesquisa de Harvard que foi feita durante muito tempo, nos anos 60 ou 50, não, antes, 30, até os anos 90. E as pessoas que passaram, né, as pessoas que passaram por essa pesquisa, era assim, você dizia para a sua vida, como é que estava indo, se você tinha saúde, se você não tinha, seus exames, se você casou, se você teve filhos, se você... E aí a pesquisa descobriu que as pessoas que têm mais longevidade na vida, que têm mais saúde, são as pessoas que são mais cercadas por relacionamentos. Às vezes até relacionamentos difíceis, aquele que a pessoa briga o tempo todo com o marido e mulher. Não tem um casal assim, que ninguém é aqui, ele fica aquela briga assim. Até essas pessoas tinham mais saúde, mais longevidade do que as pessoas que se isolavam, que tinham poucas amizades. Então, essa amizade, os afetos, é um dos talentos muito importantes que Deus nos concede. Oportunidades, todo dia, quando a gente abre o olho de manhã, Deus está nos dando uma oportunidade. Oportunidade do quê? Da gente fazer um dia melhor, da gente contribuir para esse mundo que está precisando, para a gente fazer algo útil, né? Dentro das leis morais que tem no Livro dos Espíritos, uma das coisas mais importantes que eu gosto de ver lá
é que fala sobre o trabalho. E lá os Espíritos dizem, trabalho é tudo que você faz de útil. Não é o que ganha dinheiro, não é o que tem sucesso, é o que você faz de útil. Útil para você e útil para o outro. Porque se é útil só para você, não é trabalho, é cuidado. Né? Quando é útil para o outro, é trabalho. E fé. Uma das grandes oportunidades que a gente tem nessa vida que a gente está, estando numa casa espírita, é exercitar a nossa fé. É buscar o fundamento da nossa fé. Porque a fé pela fé, ela não se mantém, ela é levada. Qualquer tormento que a gente passa, a fé leva embora, vai embora junto. Mas a fé que é fundamentada em pensamento como a nossa doutrina, a doutrina espírita, ela busca que a gente tenha uma fé raciocinada. Então, quando a gente pega uma parábola e vai estudar, a gente está raciocinando sobre ela, não está só pegando aqui, ali, uma história e botando para vocês. A gente está refletindo isso na nossa própria vida, para poder que isso que eu estou falando seja o meu raciocínio sobre aquilo que eu estou vendo. E em Lucas, capítulo 12, versículo 48, tem escrito: muito se pedirá àquele que muito foi dado. Por que se pede muito de quem recebe muito? Porque se a gente recebe muito, é para dar, é para servir, não é só nosso, né? É para ser desenvolvido. Então, nossos talentos, eles precisam ser desenvolvidos, eles não podem ficar enterrados. E quais são os verdadeiros talentos que a gente tem no dia a dia? Porque Mateus diz assim: onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Então, os nossos talentos é aquilo onde está o nosso coração, aonde a gente consegue se sentir ser aquela pessoa de verdade, não só aparência, mas de verdade, onde a gente se sente um ser integral. E aí eu trouxe essa imagem e saiu aqui. é o PowerPoint. Cada criatura é responsável, tá, pelos talentos e pelas oportunidades que recebe. Então a gente às vezes recebe um talento e faz igual o servo infiel da parábola, que enterra o talento. Porque tem medo, porque tem justificativas para dar, porque não sabe o que fazer, em vez de pedir ajuda, não pede. Então, muitas vezes a gente pensa assim: eu queria ser tanto como a Sandra, que vem aqui às quarta-feiras de tarde, faz o trabalho e tal, mas eu não sei, eu não tenho jeito, eu não levo esse jeito, eu não sou assim. O que acontece? A gente nem tenta e já diz que não. A gente deixa lá aquele talento pegando, igual esse violino aqui, ó, teia de aranha. E aí, esse talento vai ser útil? Vai servir para você? Vai te fazer evoluir espiritualmente? Porque, gente, a nossa única missão nessa vida é evoluir. E a gente só evolui servindo, praticando os nossos talentos, exercitando o nosso espírito. Como a gente faz exercício no corpo, nosso espírito também precisa se exercitar. A gente aprendeu algumas coisas lá no mundo espiritual, mas a gente vem aqui para provar, para passar pela expiação, quando é necessário, e até para ajudar outros, que é a missão. Então, ao mesmo tempo, a gente tem prova, expiação e missão na nossa encarnação. Quando a gente tem uma questão, por exemplo, eu passei 60 anos da minha vida sem conseguir ganhar dinheiro. Isso é uma expiação. É uma coisa que permanece durante toda a minha vida, porque de alguma forma, em outra situação, eu não soube utilizar bem. Mas se eu passar por essa expiação de forma
isso vai deixar de ser uma expiação nessa vida e vai passar a ser uma prova. Então, às vezes, a gente tem que entender aonde está a nossa questão, para que a gente possa entender qual é a oportunidade que a gente está tendo na vida. E aí, continuando a parábola, quando o Senhor volta, ele pede de volta os talentos. O que tinha 5 multiplicou, o que tinha 2 multiplicou e o que tinha 3 enterrou. Enterrou por quê? Como eu falei anteriormente, por medo. Ele mesmo diz assim, eu te conhecia, Senhor, tive medo e escondi na terra. Está em Mateus isso. Então, a gente pensa assim, que o maior desperdício que a gente está na vida, no dia de hoje, é enterrando nossos talentos. Porque o que o servo fez? Enterrou por medo de perder. Mas como é que ele não ia perder se ele não multiplicasse, se ele não tirasse aquilo? Tanto que quando ele não devolve o mesmo talento, o Senhor, que seria Deus, né, na parábola, diz assim, servo mau e infiel. Por que eles chamam de mau e infiel? Porque ele foi egoísta, ele foi medroso, ele foi endurecido. Ele não quis fazer algo de bom, se arriscar até a fazer aquilo de forma equivocada. É melhor do que não fazer nada. A gente precisa exercitar os nossos talentos. E aqui é uma frase de Emmanuel que diz assim, o maior desperdício não é perder um talento, é deixá-lo sem servir ao bem. Então, tudo que a gente tem, desde a saúde, inteligência, fé, oportunidade, a gente deve utilizar para fazer o bem. Que essa é a nossa condição de estar aqui, para evoluir. O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza. Então, por que eu botei essa frase aqui? Porque eu estou linkando essa frase com aquela ali, dizendo para a gente que o verdadeiro bem não é a gente ser justo. Só ser justo não adianta. Porque justiça sem amor vira vingança, vira justiceiro, vira coisas que não é a justiça de verdade. Justiça sem caridade também não é justiça. Porque a justiça tem que ser para todos. Se for só para mim, para minha família, o meu grupo, não é justiça. E é isso que a gente mais vê no mundo. A justiça para o meu território, a justiça para a minha família, a justiça para a minha cidade. E o mundo? Deixa para lá. Se exploda, não é assim? Porque a gente vê coisas absurdas hoje em dia, né? Esquecendo que nós somos um planeta só, não tem lado de fora para a gente exercitar esse planeta aqui, é dentro dele. Então a gente precisa refletir sobre isso, sobre as nossas escolhas. E aí eu pergunto para vocês, qual é o talento de vocês? Vocês já pensaram sobre isso? Quais são os talentos? A gente sempre tem um talento mais, como é que eu vou dizer, mais proeminente, talvez. Um talento que a gente saiba utilizar melhor. Sim, mas a gente também tem uns talentos que a gente deixa ali meio mais ou menos. A gente vai levando, né? Como diria quando bota assim água para ferver e bota a coisa assim. Banho-maria, isso, banho-maria, obrigada. Então, a gente precisa saber quais são os nossos talentos, porque se a gente não olha para a gente, não faz o nosso autoconhecimento, a gente não sabe o que tem para dar, o que tem para servir aqui. E muitas vezes a gente tem medo, tem vergonha, tem preconceitos. Então a gente precisa se analisar para que esses talentos não sejam desperdiçados. Porque a conjuntura que a gente tem hoje, nessa vida, nesse momento, não vai ser a mesma conjuntura daqui a uma hora. A oportunidade passou.
aquilo que você tinha para receber ou para dar, foi, você não vai ter de novo. Né? Imagina agora, a gente viu aí o terremoto que teve no Japão, todo mundo viu a notícia. As pessoas que estavam no shopping correram, outras, caiu só um pedacinho, ficou lá para agarrar, cuidar das coisas, caiu, desabou tudo. Essas pessoas não tiveram a mesma oportunidade das primeiras, não aproveitaram. Então, muitas vezes a gente fica apegado a coisas, apegados à ideia, apegados a sentimentos e não evolui, fica ali paradinho. O verdadeiro homem de bem é aquele que cumpre a lei de justiça, amor e caridade, como eu já falei. Deixa eu continuar. E o medo? Que medo é esse que tem a parada? Que ele fala assim no céu: Senhor, eu tive medo. Se a gente mudar por Senhor, eu tive preguiça. Quantas vezes a gente deixa de fazer uma coisa boa por preguiça? Preguiça é um defeito, é tudo. Não. É simplesmente uma vontade de não fazer aquilo porque tem medo de ir, porque não é tão confortável, porque pode ser que eu me exponha, pode ser isso, pode ser aquilo. É um apego à segurança. A que segurança? Uma segurança boba, que não existe, né? A gente fica apegado àquele momento ali, aquela cadeirinha que eu estou bem confortável, esquecendo que de repente vem um terremoto e te joga fora da cadeira. Então, a gente precisa perder os apegos para poder viver melhor. Outra coisa que nos atrapalha é a omissão. Muitas vezes a gente recebe à nossa frente uma situação que necessita do nosso empenho, da nossa ajuda, do nosso falar, do nosso orar, e a gente não faz nada, a gente faz assim, né? Esconde aqui, não olha, passa direto. Então, o medo de não usar os nossos talentos também pode ser por omissão. Também pode ser por conservadorismo moral, como eu já falei antes. Muitas vezes a gente tem grandes preconceitos de coisas que foram ensinadas pelos nossos avós, que hoje em dia não fazem mais sentido, mas você nem para pensar, porque não pode ser, isso não é. Você não estuda, você não procura, você não se informa, você simplesmente nega, nem quer saber, por puro conservadorismo moral. E não é a boa moral, não, é a moral da sociedade, que está em frequente mudança o tempo todo. Então a gente precisa pensar sobre isso. Qual é a nossa justificativa de hoje? Hoje, como é que vocês estão usando seus talentos? O que vocês justificam para vocês como os motivos para não usar os talentos? E aí eu trouxe esse quadrinho que eu achei muito bonito. Ele diz assim: cuidado com o medo, ele adora roubar sonhos. Sonhos de um mundo melhor, sonhos de uma vida melhor, sonhos, né, que a gente tem e de repente a gente diz: isso é impossível. Não é impossível. Ih, meu Deus, vamos voltar. Deixa eu voltar para eu poder ler. Vamos lá. A queda verdadeiramente perigosa é aquela que nos comprazemos, entorpecidos e estacionários. Eu fiz no 97, por isso que o de vocês modernos não está lembrando de ler. Então, esse é o irmão X que diz que não é aquela queda, eu matei, eu roubei, não. A queda pior, porque essas vezes você faz num momento de fora de razão, é aquela que a gente se compraz, entorpecidos e estacionários. Eu estou parado, estou ali naquele mesmo lugar e fico naquele lugar por séculos, né? Por milênios, por uma questão boba. Então a gente precisa pensar um pouquinho sobre isso. Ok, agora parou, ok? Vai, próximo. Quem mesmo, próximo?
prestação de contas para o Senhor, como disse lá no começo da nossa palestra, que são coisas que a gente não via e agora a gente já pode ver. A nossa prestação de contas, a gente já sabe que não é um julgamento. Hoje em dia, a gente já entende que não existe um Deus barbudo que vai chegar lá e vai falar: você fez isso, você fez aquilo outro, você fez muito bem isso, muito bem. Não existe isso. Não existe ninguém lá para nos julgar. Quem julga a gente? Vocês sabem? É a nossa consciência. Exatamente. A consciência que é estabelecida por nós. Em nós mesmos. E a gente, esse limite da consciência, tem exatamente a convivência e a consciência. A gente descobre o que a gente achou que era conveniente e fez, e não era da nossa consciência. É esse momento que é difícil da gente enfrentar quando a gente desencarna. E a gente aprende que a felicidade, para ser verdadeira, ela tem que guardar essência eterna. Então, não adianta eu ter uma felicidade que é uma alegria aqui, momentânea, mas que não traz nada de bom para a minha vida. Essa felicidade, ela não vai permanecer em você. A que vai permanecer é aquela felicidade de você se sentir pleno, feliz, estar bem, com a consciência, deitar na cama e falar: meu Deus, está tranquilo. Tem nada para pensar hoje à noite, tive um bom dia hoje, fiz uma boa coisa, fiz um bom dia, trabalhei, fiz a minha parte, contribuí para o mundo. Então, quando a gente desencarna, a gente tem que entender que não vai ter uma consciência, mas vai ter um lugar de luz ou um lugar de sombra para a gente. E que não é a religião, não é o ritual, não é o título, não é o dinheiro, nem é a fama que vai nos ajudar. O que vai nos ajudar é a consciência. Jesus resumiu isso quando ensinou: cada árvore é conhecida pelos seus frutos. Quais os frutos que vocês estão deixando aqui hoje? Quais os frutos que a gente está plantando para colher daqui a 10 anos? Né? Quais os frutos que eu estou deixando para os meus filhos, para os meus netos, para os meus bisnetos? Que terra é essa que a gente está cuidando ou não? Né? Que moral é essa que a gente está passando ou não? Eu hoje vi uma reportagem, vou dar um break aqui só para contar isso, que era sobre a Islândia. Que a Islândia, nos anos 90, ela tinha um grande índice de adolescentes e jovens alcoolizados, drogados e deprimidos. E eles fizeram um estudo para ver o que eles podiam fazer. Se campanha, se internar os adolescentes, se parava de vender aquelas coisas, como é que eles iam agir? E eles descobriram, através de muito estudo, fizeram uma pesquisa, que eles tinham que implementar um projeto. E aí, qual foi esse projeto? Eles fizeram os pais estarem mais nas casas, mais com os filhos, fazendo atividades juntos. Iam para a escola, tinham atividades juntos. Era mais permanência com o laço familiar, com o grupo, com as pessoas. Hoje o índice, que era altíssimo lá, de, sei lá, 60%, é baixíssimo, tipo 3%. O que foi isso? Fazer a reconexão dos jovens com a família, com as pessoas, com o local, com a vida delas. Então, muitas vezes a gente acha que precisa um grande projeto para mudar o planeta. E, na verdade, o que precisa é a gente parar em casa, poder conversar com nossos filhos, poder lidar com os nossos amigos. São coisas simples e a gente acha que é uma coisa, né, do outro mundo. Não é, gente. É do dia a dia. Nosso trabalho é no dia a dia, é dos nossos pequenos talentos. Continuando.
ele diz para aquele que usa o seu talento. Se Deus está te dando um talento e você não usa, você é infiel. Infiel nesse sentido. Você não está seguindo aquilo que ele pode te dar. Então, muitas vezes, a gente acha que tem que ser perfeito. Não, a gente é imperfeito. E felicidade não é ser perfeito, é ser esforçado, é permanecer trabalhando, fazendo esforço. Qual é a frase que a gente tão conhece sobre o espírita? O espírita é aquele que, vocês sabem? Não sabem? Eu vou dar cola. É aquele que se esforça para a transformação. Para a sua transformação moral e Tomar as imperfeições. para diminuir as imperfeições morais. Então a gente precisa só se esforçar. A gente não precisa ser perfeito, mas é se esforçar de verdade, não é só se esforçar daqui para fora, é se esforçar daqui para dentro. O esforço é todo interno. Quando ele está aqui dentro resolvido, sai para fora. Né? A doutrina a gente aprende vendo, aí ela vem para cá, daqui ela vem para cá, e daqui que ela sai para o outro. Então, a gente precisa entender que é esforço, não é comodismo. Outra coisa que Deus quer da gente, a fidelidade. E a fidelidade é o quê? É ter gratidão por essa vida. A vida que Ele nos dá, ela é para ser bem vivida. Não é para a gente viver o dia, com sorte, morte. Não, para a gente ter alegria, olhar para o dia. Tá uma nuvem linda, olha que nuvem cinza aqui, clara ali, né? Não é só o sol que é bonito, não. A nuvem, a chuva, tudo é bonito. Tudo quando a gente acorda deve ser bom. E quando a gente estiver à beira da inconformação, conte as bênçãos que já recebeu. Já nasceu, já tem saúde, tem um grupo que você pode frequentar, tem inteligência para poder ler um livro, ver uma música. A gente tem coisas que a gente pode utilizar. Jamais a gente pode desconsiderar o valor do trabalho. E aí tem uma frase que diz assim: o dono da mina de ouro, só por isso, não obterá sem esforço a ervilha que lhe enriquece o prato. Quem está falando essa frase? Que sem o esforço não adianta a gente ter o maior talento do mundo. Não adianta eu ter a voz mais linda do mundo se eu não utilizar ela para o bem. A gente pode ver aí quantas pessoas que tinham vozes lindas, principalmente cantores, né, e morreram cedo, né, com drogas, se perderam. Então não é o dom de ser maravilhoso, é como a gente utiliza ele, como a gente trabalha ele. Né? E eu trouxe esse quadrinho aqui que eu acho muito importante, que é: agradeço a Deus todas as manhãs pela dádiva da vida. A gente não sabe se vai estar vivo amanhã. Hoje a gente está aqui e tem a oportunidade de fazer algo. Né? Daí a gente desencarnou de noite, teve um mal súbito. E aí, quanto tempo a gente vai demorar para poder voltar aqui para terminar as coisas que a gente deixou parar? Né? Então, cada dia é uma oportunidade, cada dia a gente tem que ter gratidão por ela. E essa frase também é muito estranha, porque diz assim: a quem tem será dado não significa privilégio, ao contrário, significa que quem desenvolveu os recursos que Deus lhe confiou ampliará sua capacidade de servir e de progredir. Então, muitas vezes a gente lê essa frase e fala assim: mas já quem tem vai dar mais? Que coisa mais doida? Não. A gente tem que ter olhos de ver e ouvidos de ouvir, porque as parábolas são exatamente isso, essa possibilidade de entender essas coisas de outra forma hoje em dia. Eu trouxe também esse provérbio, né, africano, que eu acho muito bonitinho, e trouxe um paralelo. Quem deixa esses recursos atrofiados perde a oportunidade. Eu estou falando o tempo todo sobre oportunidade, né?
ó, tem o Ubuntu. Não sei se vocês já ouviram falar. É um provérbio africano. Na verdade, é uma doutrina africana. É uma forma de ver o mundo. Onde as crianças aprendem na África a compartilhar. E que compartilhar torna elas mais felizes. Guardar as coisas apenas para si faz a gente infeliz. Nós também olhamos para o futuro cheios de esperanças, compartilhando o amor de Deus com os cidadãos globais. Isso aqui é uma ONG. E ele botou aqui embaixo uma frase de Mateus, que está em Mateus, desculpa, né? Mateus, de Jesus. Amará teu próximo como a ti mesmo. Essa frase aqui é a mesma que essa aqui. Por quê? Todas as ideias de amor, de evolução, elas são repartidas por todos nós. Mas as pessoas que estão em outros continentes, elas têm outras culturas. Mas elas também têm a possibilidade de conseguir entender isso que a gente está entendendo aqui, só que de outras formas. Esse provérbio, por exemplo, é um provérbio que fala das duas coisas, né? Sobre amar ao próximo. Se eu só sou feliz, se eu sou feliz com os outros, eu só sou feliz se eu amo ao próximo. E tem alguns talentos que são especialmente bons para nós. Esses aqui são maravilhosos. A capacidade de perdoar como se foi profundamente ferido. Isso é um talento que muita gente ainda está tentando praticar. E não é nessa vida só não, é umas 1000. Está aqui ainda, está tendo uma tela. Está melhorando um pouquinho, mas ainda vai precisar mais umas 100 aí para chegar lá. A serenidade diante da prova. Todos nós temos provas. Todos nós. Desde criancinha até morrer. Tá na cadeira de roda, como a minha mãe. Sem raciocinar direito. Sem poder fazer nada. Ainda é prova. A prova da humildade, a prova da quebra do orgulho. Porque para ela era muito difícil isso. Então, ela todo dia está testando essa prova. Se ela vai passar? Não sei. Espero que sim. Mas todos nós temos provas. E quanto mais serenos a gente fica, melhor as provas são. Passam rápido. A paciência para educar o filho, por exemplo. Olha o que eu falei da Jandra, né? O fato das pessoas voltarem para suas casas, ficar com seus filhos, tirar a tela, televisão, tudo isso, conviver mais com brincadeiras na rua, não sei o que, no espaço que tem, mudou os adolescentes. Então, isso também é muito importante, é um talento muito importante que a gente tem que ter. A coragem de recomeçar após um fracasso. Eu digo sempre que eu sou premier nisso, porque eu já comecei e parei tantas coisas na vida assim de trabalho, que eu acho que toda vez que eu não deu certo, eu começo de novo, estou aqui de novo, estou de novo. E às vezes o trabalho vai bem, de repente o trabalho cai. Aí você tem que recomeçar aquele mesmo trabalho de novo. Então, é muito importante a gente ter essa coragem, porque nos fortalece. Na segunda vez, na terceira, na quarta, a gente já é mais parrudo para enfrentar a situação, né? A escuta acolhedora. Isso é muito difícil hoje em dia. Ninguém quer escutar ninguém. A pessoa começa a falar, você tá. Ou então, ela fala assim, mas é porque eu perdi meu emprego. Eu vou te dar uma agência aqui, você vai lá, não sei o que, você nem ouviu o que ela está falando. Ela só começou a frase. Então a gente precisa ter uma escuta mais acolhedora. As pessoas precisam disso. E nós também, né? A fidelidade aos princípios quando ninguém está vendo. Porque quando a gente está em público é fácil. Mas quando ninguém está vendo, será que é tão fácil assim? Será que aqui na internet eu sou verdadeiramente cristão com o outro? Ou quando eu vejo uma coisa, eu tacho lá. Eu sou perigosa. Tenho que aprender muito. Ainda estou arranhando nessa aí.
gente fala assim, eu não estava preparado, eu não aguento. Então, a gente tem que ter confiança. Ele está lá confiando na gente. E a prova é só uma prova. É só, né, ligar os pontinhos, igual na escola, né? Se a gente ligar os pontinhos certo, está tudo certo. E se eu estiver enterrando um talento sem perceber? Muitas vezes acontece. A gente está enterrando um talento e nem está vendo. Porque às vezes alguém fala assim, você podia fazer isso. Eu? Isso não é para mim, não. Por que a pessoa falou aquilo para mim? Ela viu algo em mim que eu poderia fazer. E eu estou me negando, nem pensando sobre a questão, só por uma questão de medo, de vergonha. A gente pode não querer errar, né? Uma das maiores dificuldades do ser humano é aceitar o erro. Porque todos nós erramos, mas a gente não quer errar. Então, aprender a aceitar o erro e a corrigi-lo é muito bom, é um talento maravilhoso. Orgulho para pedir ajuda. A gente não sabe que o outro sabe, mas, peraí, como é que eu vou fazer? Falo com ele vai achar que eu sou burro, que eu não entendo nada, que eu não presto atenção. Está lendo aquilo ali, às vezes, com o evangelho. Não estou entendendo isso. Tem um cara aqui do teu lado que você pode perguntar, você entendeu isso aqui? Não. Vou perguntar não, que ele vai achar que eu não estudei, que eu não entendi. Passa a oportunidade. Excesso de segurança também é terrível. Eu sei tudo, eu estou bem, não preciso perguntar a ninguém e não faz o que precisa fazer, porque se acha já pronto para ir para o céu. Já está perto de Deus, do ladinho. Tem gente que diz assim, é minha última encarnação, eu acho ótimo. Com certeza. Nesse ano. Pode ser que ano que vem você já esteja aí de novo. Porque é terrível isso. Comodismo. Oh, meu Deus, comodismo é terrível. É a tal da preguiça, né? Vai mexer dentro de mim aqui alguma coisa que eu preciso olhar. Vai mudar a minha forma de ser. Eu vou ter que fazer alguma coisa que eu não quero fazer. É terrível. Falta de fé. Falta de fé é difícil, gente. É difícil porque é como como é que eu vou dizer? Uma cegueira. Você de repente é tampado por uma dor, por uma escuridão, por algo que te tira a fé. Mas se você já estudou, já entendeu, já compreendeu, você vai entender que aquilo é só uma prova. Mas se você não está bem fundamentado, às vezes você larga tudo, vai se afundar na vida, vai demorar muito tempo para você se reerguer. Muita gente, quando perde um filho, um amor, um trabalho muito importante, perde a fé. Como se isso todo mundo não passasse em algum momento da nossa vida. Então, a falta de fé é muito difícil quando a gente está enterrando os talentos. Os talentos enterrados não desaparecem. Ele apenas deixa de produzir, né? Porque ele está ali, dentro de você, mas não está produzindo. O potencial humano pode florescer ou ser sufocado conforme o ambiente e as escolhas que fazemos. Tudo bem, eu sou uma pessoa que sou do bem, gosto do bem, tá? Mas eu só ando no baile funk mais pesado. Gente, não vai ter ambiente que você melhore assim. Então, tem que escolher um ambiente melhor, né? Alguma coisa que passe um equilíbrio melhor, né? Uma visão melhor de mundo. E aí eu trouxe aqui essa história que chama-se dos Gerando Falcões. É uma história de um rapaz de uma comunidade lá em São Paulo. Ele resolveu que ele estava vendo ali a comunidade dele muito ruim, muito
promíscua, difícil, criança entrando no tráfico. E aí ele não tinha o que fazer, ele não sabia. Aí ele falou assim, quer saber? Vou abrir minha garagem aqui, vou fazer um espaço, vou convidar essas crianças para desenvolver dança, teatro, computador. Ele resolveu fazer ali na garagem dele. Ele começou isso em 2011, em Ferraz de Vasconcelos. Ele começou com 250, não, ele começou ele e mais as crianças. Hoje em dia ele tem 250 colaboradores, além do apoio de 1.100 líderes sociais. Olha como de uma garagem ele fez tanta coisa, ele usou o talento dele. A atuação desse Gerando Falcões é um ecossistema de desenvolvimento social que realiza programas de combate à pobreza em favelas brasileiras. Então, ele desenvolve os talentos para que as pessoas possam sair dali melhores. E atua em 25 estados do Brasil. Então, olha como de uma garagem ele se tornou uma grande potência de melhora para a vida dessas pessoas. E agora, qual será a nossa resposta para a pergunta que o nosso Senhor faz? O que você fez com o seu talento na hora de você desencarnar? O que a sua consciência vai dizer? Eu recebi só um talento e não fiz dois. Não é isso, gente. Não é isso. Não é o tanto que a gente recebeu, nem o que a gente fez. É o que a gente produziu com amor, serviço e transformação. Imagina esse cara aí que começou na garagem dele e hoje em dia está no Brasil inteiro. Como é que a consciência dele vai estar redimida, né? Claro que ele não começou isso à toa, né? Ele traz alguma história de transformação moral, com certeza. Cada dia nos oferece essa oportunidade. Então, hoje a nossa oportunidade multiplicar o bem. Quando a gente acabar de conversar aqui, a gente pode sair ali fora e fazer algo de bom com nossos talentos. Cada escolha pode revelar ou esconder o talento. Eu posso sair daqui, andando ali até a casa da minha filha, passar por um monte de gente precisando de um atendimento, de um olhar, de um dinheiro que seja, de um sorriso, e eu posso passar. Acabei de falar tudo aqui para vocês e passo ali jogando fora. Talvez Deus não esteja esperando que façamos coisas extraordinárias. Talvez Ele apenas esteja esperando que façamos extraordinariamente bem as pequenas oportunidades que nos confia todos os dias. Como essa oportunidade que a gente está aqui nesse momento de estudar e de entender. Para terminar, eu gostaria de passar um videozinho, uma citação da Nenê ali, que diz assim: a vida te busca, a oficina da oportunidade te abre as portas. Então, essa citação da Nenê, bota aqui, ó. Fica aí 2 vezes. Aí. É o roçando o crime, tá? É aqui mesmo. Fica 2 vezes. Não foi? Tem que estar no preto? 2 vezes? Posso? Eu vou lembrar. Se não passar. Porque está dentro do pendrive. Tenta clicar no preto mesmo lá. Mas eu vou até lá e volto. Não, acho que tem que clicar na janela mesmo. Clica aí. Isso, dá um clique. Ou 2. Também não foi. Acho que vai ter que fechar. Fecha. E abrir de novo. Peraí. Deixa eu ir lá no. Cadê o seu? Eu tenho ele separado. Ah, então é isso que tem que fazer, ó.
Mas onde é que está ele? Não sei. Aqui. Tá aí? Tá aí. Aí agora vai. Aumenta a tela. Para baixo. Dá para aumentar a tela? Lá em cima. Vou parar. Peraí, volta. Pronto? Posso? Vamos tentar. Peraí. Finanças que é entrega a Deus. É quando seus amigos não são suficientes para ajudar, suas competências não são suficientes para ajudar. É quando você entende que é preciso ter uma profundidade para entregar a Deus. Mas aí a gente está aqui com um discurso de Gabriel. E fica um discurso de imoralidade. Eu até peguei um trecho da poesia que eu achei interessante. Vê se eu acho aqui. Porque a música é muito sintomática. Ela diz: eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim, vou ser sempre assim. Quem me batizou, quem me nomeou, pouco me importou. Eu sou assim, Gabriel. Então você chega para a pessoa, olha aqui para ela. Ela vem com queixa, normal, razão de justiça, é normal. E você começa a apontar soluções. Mas eu não posso, mas eu não consigo, mas é o meu jeito. Mas sabe que não é não, porque eu sou uma pessoa que não tem afeto. Porque eu fui criada numa família sem afeto. Como é que você é afetuosa se você não tem afeto? Então você quer falar um casamento? Não, você não é bom. Aí vem o discurso de Gabriel: mas eu sou assim, sempre assim. Eu vou morrer assim, Gabriel. Isso vai para tudo. Você aponta a solução, a pessoa vem com o discurso: não, eu consigo, porque eu sou assim, eu sou sempre assim, e vou morrer assim. Então você não é assim. Você não acredita no progresso? Você não acredita que a reencarnação tem um objetivo para dentro? Por acreditar. Você não acredita que a gente volta aqui e nem sua mãe misericórdia divina para que a gente veja, passa frente. E você duvida do poder que Deus tem de transformar a sua existência, se você deixar. Talentos, todo mundo. É por isso que Platão diz uma coisa fantástica. Podemos facilmente pegar uma criança que tem medo de escuro. É compreensível. Para ela representa todos os nossos medos. Não ter os pais, não vir as coisas, não saber por onde andar, não saber como ir para o canto seguro da casa, representa como criança todos os nossos medos, nos sentimos perdidos. É compreensível. Isso é uma criança. Ele diz que a real tragédia da vida é quando os homens têm medo da luz. O servo fiel teve medo da própria luz, do talento que tinha e que podia multiplicar. Ele se comparou, ele se apequenou, se justificou, ele não agiu, ele não trabalhou, ele não avançou, ele não andou de palavra. Ele tinha todo um discurso de autojustificativa para a incompetência e para a mobilidade. O objetivo de Deus, ao tirar temporariamente o talento, era fazer ver que sem aquilo, ele poderia finalmente perceber que ele iria pedir a Deus um talento que fosse para finalmente agir. Enquanto ele reclamava que não tinha, quando faltou ainda mais, ele finalmente pôde perceber que o que ele tinha era muito. Ele fala justamente sobre o que eu falei, né? Que nós não queremos entregar. É quando. Então é exatamente isso que eu queria trazer para vocês, que o Rossano foi tão bem colocado, né? Sobre a gente dizer: é assim mesmo que eu sou, é para isso que eu sou, é assim que eu sou, vou morrer assim. Então que a gente possa agradecer a Deus a nossa vida, os nossos talentos e botar eles de alguma forma para ser utilizado. Obrigada a vocês por me ouvir. Deixar eu praticar o meu talento. Obrigada, Denise. Então, hoje, temos um material enorme para a gente refletir